Olá, neste vídeo vou falar sobre a lei da gravitação universal e as três leis de Newton. Assim, segundo Newton, dois corpos quaisquer de massas m1 e m2, cujos centros de massa estão à distância r, são atraídos por forças de igual intensidade, Fg e Fg', as chamadas forças gravíticas ou gravitacionais, associadas às massas dos corpos. Assim, a lei da gravitação universal enuncia que a intensidade de Fg é dada em newtons por g vezes m1 vezes m2 sobre r², em que g é a constante da gravitação universal e igual a 6,67 vezes 10 levantada a menos 11 newtons metros quadrados por quilograma quadrado, em qualquer local do universo. A força gravítica entre corpos comuns é desprezável, uma vez que a constante da gravitação é muito pequena. Por isso não vemos os corpos a atraírem-se. No entanto, quando a massa de pelo menos um dos corpos é muito grande, a força gravítica passa a ser significativa. É o caso da força gravítica exercida pela Terra sobre um corpo à sua superfície, ou perto dela. A esta força chamamos peso. Também as forças gravíticas entre planetas e satélites, ou entre galáxias, são bastante significativas, apesar da distância poder ser muito grande. Passando para a terceira lei de Newton. Esta afirma que se um corpo exerce uma força sobre outro, este também exerce sobre o primeiro uma força de igual direção e intensidade, mas sentido oposto. O conjunto destas duas forças designa-se por par-ação-reação. Esta lei aplica-se a todas as interações, sejam elas por contacto ou à distância. Podemos caracterizar as forças do par-ação-reação, que resultam de uma mesma interação. Estas têm a mesma direção, mas sentidos opostos, e têm a mesma intensidade, mesmo que as massas dos corpos sejam diferentes. Estão aplicadas em corpos diferentes, logo os seus efeitos nunca se anulam. Podemos chamar a ação a uma das forças e reação à outra, ou vice-versa. Devemos ter em atenção o caso de um corpo pousado sobre uma superfície, em que sobre este atua o peso P e a força normal N, uma vez que estes, apesar de terem a mesma intensidade, não formam par-ação-reação, pois são aplicados no mesmo corpo e resultam de uma interação diferente. Em seguida, a segunda lei de Newton, ou a lei fundamental da dinâmica, relaciona a força e a aceleração por ela produzida da seguinte forma: Fr igual a ma, em que m é a massa do corpo. Desta forma, Fr tem o sentido da aceleração. Os módulos da força resultante, Fr, e da aceleração a, são diretamente proporcionais, sendo a massa a constante de proporcionalidade. O gráfico da resultante de forças em função da aceleração é uma reta que passa na origem com declive positivo e igual à massa. Desta lei podemos concluir que quanto maior o módulo da força resultante aplicada a um corpo, maior será o módulo da aceleração do mesmo. Se a resultante das forças for constante, a aceleração é constante, e o corpo apresenta um movimento uniformemente variado. Se a mesma resultante de forças for aplicada a corpos de massas diferentes, esta provocará menor aceleração no corpo com maior massa. Por isso, vemos que o corpo de maior massa resiste mais à variação de velocidade. Esta propriedade chama-se inércia, que é tanto maior quanto maior for a massa do corpo. No caso da queda livre de um corpo perto da Terra, a força resultante é igual ao peso, e a aceleração é igual à aceleração gravítica. Logo, Fr igual a ma. É equivalente a P igual a mg. Assim, quanto maior for a massa de um corpo, maior será o seu peso. Para determinarmos o valor de g num ponto qualquer da Terra ou à sua volta, igualamos Fg igual a mg igual a constante de gravitação vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo sobre r². E concluímos que g é igual à constante gravitacional vezes a massa da Terra sobre r², dependendo apenas da distância ao centro da Terra, que é igual ao raio da mesma se o corpo estiver à sua superfície. No movimento segundo o eixo do x, a componente Fry é igual a zero e Frx é igual a max. Se as forças não tiverem a direção dos eixos, decompõem-se segundo essas mesmas direções. As componentes escalares têm sinal positivo ou negativo, consoante apontem respectivamente no sentido positivo ou negativo dos eixos. Por fim, a primeira lei de Newton enuncia que se a força resultante num corpo for nula, o corpo manterá a sua velocidade. Isto é, se estiver em repouso, permanecerá em repouso. Se estiver em movimento, permanecerá em movimento com velocidade constante.
ou seja, com movimento retilíneo uniforme. Esta lei também pode ter o nome de lei da inércia, pois demonstra que um corpo tende a manter a sua velocidade se a força resultante for nula. Existem aplicações práticas desta lei na nossa realidade. Por exemplo, no despiste de um carro ao fazer uma curva numa estrada coberta de gelo. É a força de atrito que faz variar a velocidade do automóvel. Como no gelo esta é muito reduzida, este tende a seguir em linha reta com a velocidade com que entrou na curva.